João capítulo de número 3, versículo de número 7, você que pode, se coloque em pé. Diz assim o versículo 7 do capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu São João: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez em Tua presença, te pedimos, ó Senhor, neste momento, Pai, nossos louvores foram entoados a Ti, cantados a Ti, ministrados a Ti. A nossa oração já foi feita neste lugar para a abertura do nosso culto nesta noite, meu Deus. Uma breve palavra de introdução, meu Deus, já foi feita, mas neste momento, meu Pai, é a hora que o Senhor fala conosco. Neste momento, meu Deus, é a hora que o Senhor vem nos dar direção através da Tua palavra. É certo que o Senhor falou pelo testemunho da irmã, é certo que o Senhor falou pelos louvores, é certo que o Senhor falou, meu Deus amado, a partir do momento que entramos aqui. Mas nesse exato momento, meu Pai, é o momento mais esperado de todo o culto, é o momento em que nós vamos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Portanto, meu Deus, que o Senhor fale, que os nossos ouvidos estejam prontos, meu Deus, para ouvir a Tua voz. Ministra em nossos corações, fala conosco, nós te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podeis assentar, meus queridos, tome assento nesta noite. Meus amados, hoje acredito que seja o terceiro ou quarto domingo, a qual Deus nos trouxe a direção sobre a palavra nascer de novo, importa nascer de novo. E nesta noite eu quero estar encerrando esta série para a glória do Senhor, com esta palavra, aonde Jesus ele fala para Nicodemos, importa nascer de novo. Estava meditando, na verdade já faz uma semana, quando eu estava preparando a palavra do domingo passado, Deus tinha me dado essa também, e eu pensando nela durante a semana inteira, e eu vi três grandes coisas aqui que Deus quer nos falar, e também três personagens no qual houve o mesmo trabalhar de Deus na vida dos três. E eu quero e sei que Deus nessa noite vai usar esses três personagens, essas três passagens, essas três situações para ministrar a minha vida e a tua vida. Em primeiro lugar, nós enxergamos, meu amado Deus, que nessas três pessoas, e vocês vão ver isso no decorrer da ministração, essas três pessoas me mostram que a forma como nós enxergamos a vida com as suas indagações. A cada dia, a cada momento que nós estamos na casa do Senhor, que nós buscamos ao Senhor, desde o dia da nossa conversão até o presente momento, tem surgido dúvidas, tem surgido muitas perguntas, indagações, pois todos os dias surgem coisas novas em nossa vida, em nossa existência, e que muitas vezes ficamos com ponto de interrogação, por que disso, por que daquilo outro, e surgem essas situações em nossa vida. Também nós observamos que nessas vidas desses homens, dessas pessoas que nós vamos falar, e na nossa, nós só teremos respostas na presença do Senhor. Há muitas coisas que buscamos, há muitas coisas que desejamos compreender, mas somente o Senhor Jesus conhece e sabe a resposta real e definitiva para a nossa necessidade. Observamos um homem, em primeiro lugar, chamado Nicodemos. Nicodemos, ele chega diante do Senhor, ele vem com as suas dúvidas, ele chega diante do Senhor com as suas perguntas. Em primeiro lugar, as perguntas de Nicodemos, ela representa as nossas perguntas, ela representa as nossas indagações. Nicodemos era um homem que, em primeiro lugar, ele com as suas perguntas estava revelando o vazio de sua alma, estava revelando o vazio que havia dentro de si, estava revelando que era preciso algo muito maior do que a sua própria vivência para preencher aquele vazio que estava dentro dele. Se não, vejamos
no capítulo 3, versículo de 1 a 3, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos, ele veio buscar a face do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz, como já falamos anteriormente para vocês, que ele, por ser um fariseu, era um homem que tinha um conhecimento da espiritualidade, era um homem que tinha um conhecimento dos grandes feitos de Deus, de forma sobrenatural, no passado, principalmente quando Deus chama Abraão, quando dá promessa para Abraão, e essas promessas passam de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó para todo o povo de Israel, e automaticamente estava aquele homem Nicodemos, como um fariseu, como um judeu, debaixo dessas promessas, debaixo destas alianças. Mas para que ele fosse buscar Jesus, para que ele fosse indagar Jesus, era sinal que, mesmo debaixo de uma promessa, mesmo debaixo de uma aliança, mesmo inserido no contexto de uma família, ou no contexto de uma nação, cujo Deus fez uma aliança grandiosa, mesmo assim, Nicodemos não se sentia satisfeito. Mesmo assim, Nicodemos observava que em sua vida estava faltando algo, em sua vida estava faltando alguma coisa que pudesse fazer sentido na sua história, que pudesse fazer sentido em sua existência. A nossa pergunta hoje aqui, como ela me foi feita, na verdade como eu a fiz, e como na verdade cheguei diante do Senhor e coloquei esta pergunta, é o porquê que eu, você, nós estamos inseridos no contexto cristão, conhecemos o Evangelho, sabemos que fomos chamados pelo Senhor, sabemos que fomos resgatados por Cristo, sabemos que sobre a nossa vida há uma promessa, sabemos que temos caminhado com o Senhor diariamente, constantemente, sabemos que em nossas lutas para nos desviar da nossa fé, nós temos batalhado e vencido, e você venceu, por isso que você está aqui nesta noite. Mas sabemos que apesar de tudo isso, meu querido, ainda há vazios em nossa alma, ainda existem vazios em nossa existência, ainda existem situações que muitas vezes vêm nos perturbar, que muitas vezes vêm bater em nossa vida, meus queridos, e nos perguntamos, ou até mesmo desejamos a morte. Que é isso, pastor? Não deseja a morte? Deseja sim, quando declara para Deus: Senhor Jesus, volta logo, arrebata logo a tua igreja. E geralmente falamos isso porque queremos nos livrar das aflições, queremos nos livrar das lutas, queremos nos livrar da batalha. Isso é vazio de alma, meu querido. Isso é muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de derrota que quer nos tragar, que quer nos entristecer, que quer nos derrubar, e nós então desejamos logo ser livre disso, e sabemos que seremos livres em definitivo quando Ele vier buscar a mim e a você. Porque enquanto estivermos nesse mundo, diz a sua palavra, pastor William, que nós teremos aflições. Mas a sua palavra diz assim para mim e para você, isso é tremendo e não podemos esquecer: mas tende bom ânimo. Jesus não prometeu dar ânimo para você, Jesus não prometeu animar a tua vida, Jesus não prometeu fazer você ficar animadinho na aflição, não. Ele simplesmente disse: você terá aflição, mas é para você ter bom ânimo na aflição, é para você ter bom, mas eu vou ter bom ânimo como? Ele disse: eu venci o mundo. Então o bom ânimo que eu tenho que ter diante da aflição é nele. O bom ânimo que eu tenho que ter diante das situações é nele, porque somente ele poderá trazer ânimo à minha aflição. Nicodemos não sabia disso. Nicodemos talvez tenha ouvido alguma pregação do Senhor Jesus e tenha ouvido ele dizer: tenha bom ânimo. E então Nicodemos foi buscar aquele a quem poderá trazer um ânimo à tua vida. Porque Jesus poderá trazer um ânimo à tua vida? Porque Jesus poderá trazer um ânimo em minha vida? Ele mesmo diz: eu venci.
Então eu preciso tomar posse da vitória dele, eu preciso olhar a vitória dele, eu preciso estar inserido na vitória dele, eu preciso tomar posse pela fé daquilo que ele já realizou por mim e por você. Nicodemos se achega então ao Senhor para buscar respostas para esse vazio. Mas eu quero te convidar também, aleluia, para abrir a tua palavra, a palavra de Deus em Lucas capítulo de número 18, meu querido, nessa noite. Lucas capítulo de número 18 e o versículo de número 18 também, para nós conhecermos uma outra pessoa que também estava inserido no mesmo contexto que Nicodemos. Uma outra pessoa que estava inserido na mesma situação que Nicodemos, porém essa pessoa não era um fariseu, essa pessoa não era, digamos assim, alguém da alta cúpula eclesiásticas da época, mas ele tinha algo, meu irmão, minha irmã, que muitos de nós aqui sonham em ter. Ele tinha algo que muitos de nós desejamos ter, e ele tinha algo, meu querido, que muitas igrejas pregam para que as pessoas tenham, e muitas pessoas estão abarrotando essas igrejas buscando isso que esse jovem tinha. Vamos ler para entender o que ele tinha e o que ele verdadeiramente necessitava. Diz a palavra do Senhor assim no capítulo 18 de Lucas, versículo 18: certo homem de posição, ou seja, rico, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Entenda bem uma coisa, esse homem era um homem frequente nos cultos ao Senhor daquela época. Vamos trazer para o dia de hoje. Era um homem que estava dentro da igreja, era um homem que estava no contexto, inserido no contexto religioso também. Não era um fariseu, não era um mestre eclesiástico, mas era um discípulo da religião, um discípulo dentro do conceito farisaico, judaico da época. Mas era um homem que tinha aquilo que muitos homens e muitas pessoas têm buscado na igreja, e muitos pastores têm ensinado, e muita denominação tem conduzido o povo a pensar que ter riquezas é o suficiente para preencher o vazio da alma. Esse homem tinha tudo isso, esse homem tinha riquezas, esse homem tinha bens, esse homem talvez ele não precisasse, com certeza não precisava preocupar-se com o dia de amanhã como eu e você nos preocupamos. Esse homem não precisava preocupar-se com o que tiver, com o que tinha de comer ou o que tinha de beber. Esse homem, com certeza, porque a Bíblia enfatiza que ele era um homem riquíssimo. Havia pessoas que trabalhavam para esse homem, havia pessoas que estavam a serviço desse homem. Esse homem, com certeza, não havia necessidade de nada material para a sua existência e para a existência talvez ali da sua família. E esse homem estava também para poder completar a sua vida de abundância. Ele era um homem que estava inserido no contexto religioso, ele era um crente, ele era um homem de fé, ele não era um homem que buscava, ele era um homem que cumpria. Então ele chega diante do Senhor Jesus com uma pergunta, ele vai procurar Jesus com uma pergunta, e ele diz assim: mestre, rabi, o que eu faço para ter a vida eterna? Esse homem tinha um vazio em sua alma, esse homem tinha uma incerteza em seu coração, esse homem tinha uma incerteza em seu ser. Ou seja, o próprio Jesus declara para ele: não vai cometer adultério, honra teu pai e tua mãe. Jesus declara todo o decálogo para ele.
os 10 mandamentos para ele. Então ele estufa o peito, aliviado. Ele estufa o peito, aliviado, pastor William. Tudo isso eu cumpro. Eu sou um homem fiel àquilo que a igreja me passa. Eu sou um homem fiel aos ensinamentos do pastor. Eu sou um homem fiel aos ensinamentos dos mestres. Eu sou um homem fiel, cumpridor das escrituras. Tudo isso aí eu faço. Mas mesmo fazendo tudo isso, ele não tinha certeza da sua salvação. Mesmo fazendo tudo isso, ele não tinha certeza se estava alinhado com o Senhor. A sua necessidade, ele coloca diante do Senhor. Eu preciso saber se eu sou salvo. Eu preciso saber sobre a vida eterna, se eu estou inserido na vida eterna. E quantas das vezes nós também temos a mesma dúvida, apesar de estarmos na igreja há tanto tempo, apesar de buscarmos a face do Senhor há tanto tempo, apesar de orarmos, apesar de permanecermos firmes diante das adversidades, sempre fica aquele vazio. Será? Com a seguinte pergunta: será que a tormenta quando tocar, eu estarei lá? Aí eu pego, analiso como ele analisou toda a sua vida devocional em relação à salvação, e ele então havia descansado, mas quando ouviu falar de Jesus, vou procurar tirar esta dúvida, vou procurar sanar esta dúvida, e ele vai até Jesus, e ele indaga Jesus, e Jesus então responde para ele: não comete adultério, honra pai e mãe. Então ele fica confortável com essa resposta, porque tudo isso ele fazia, tudo isso ele já realizava, tudo isso ele já ministrava diante dele, diante dos homens. Mas vamos chegar à segunda parte daqui a pouco. Em primeiro lugar é a pergunta, o vazio da nossa alma, as nossas indagações diante de Jesus, as nossas indagações diante do Senhor, aquilo que você sente, aquilo que você necessita saber, aquilo que você acredita que seja a real necessidade para as tuas perguntas. Vamos a um terceiro personagem nesta noite, João, capítulo número 4, meu querido de Deus, minha querida de Deus, nesta noite, amado Deus, nesse contexto, Deus está colocando diante do Senhor as minhas indagações, as minhas dúvidas. Capítulo 4 de João, versículo de número, aleluia, versículo de número 19. Você sabe que esse capítulo 4 fala da mulher de Samaria, a samaritana, que estava naquele poço de Jacó, poço que foi aberto em Samaria, e ela ali ia pegar água para levar para a sua casa. Nesse encontro com Jesus, ela chega ali, encontra com Jesus, há um diálogo entre os dois, e ela então faz a pergunta para ele. Versículo 19, ela faz a seguinte indagação para o Senhor: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém. É o lugar onde se deve adorar. Para entendermos isso daqui, vamos compreender que quando essa mulher fala que aquele poço era o poço de Jacó, em Samaria, aquele poço era tido como um local de adoração. Aquele poço era tido como um patrimônio religioso da cidade de Samaria. Todo aquele que ia pegar água naquele poço, não ia apenas pegar água naquele poço para beber ou dar de beber para os seus familiares ou para os seus animais, não. Aquele poço, eles iam pegar água naquele poço porque para eles aquele poço era algo muito espiritual e religioso. Aquela água a qual eles ali bebiam, aquela água a qual eles ali tiravam, era água que para eles tinha um simbolismo muito espiritual, um simbolismo de adoração ao Senhor, um simbolismo de algo sobrenatural da parte de Deus. Então eles tinham aquele poço não apenas como um poço que
trazia água para eles beber, mas era um lugar de encontro com Deus, era um lugar de encontro com o sobrenatural, era um lugar de encontro com o Todo-Poderoso, era um lugar de adoração. O contexto espiritual daquela mulher, como da cidade de Samaria, é que o local de adoração era mais importante que a própria adoração ao Senhor. O local de adoração era mais importante que a própria essência da vida diante do Senhor. O local de adoração, a posição de adoração, a forma para adoração, isso para ela era que era o mais importante. Então ela conhecia apenas a adoração em relação ao local que adorava, em relação à tradição da família, em relação à tradição cultural. Mas naquele lugar que ela estava acostumada a adorar e acreditava que somente ali era o lugar de adoração, havia alguém que estava esperando para um encontro genuíno e verdadeiro. Aquela mulher então, quando tem esse encontro genuíno e verdadeiro, aflora sobre a sua vida o vazio real da sua existência, que em todos esses anos, que aquela mulher ia e vinha, você vai entender isso daqui a pouco, que aquela mulher ia e vinha naquele poço, para buscar água, para ser participante da adoração, para ser participante da forma religiosa de Samaria, ela saia dali com um vazio, porque no outro dia tinha que voltar lá de novo para buscar água, no outro dia tinha que estar lá outra vez para buscar água. Tanto é que o diálogo dela com Jesus, o diálogo de Jesus com ela é: aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Por quê? Porque do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Aquela mulher que estava todo santo dia buscando água, todo santo dia buscando água, ela não precisaria mais estar indo lá. É isso que as pessoas não conseguem compreender, pastor, em relação a esse diálogo com Jesus. Se Jesus respondeu para ela: aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, era sinal que a água que ela pegava naquele poço não era para suprir a sequidão da sua casa. Ela tinha um cunho espiritual. Ela tinha um cunho como se fosse ali um tipo de amuleto que ela tinha que ter dentro da casa dela, para que Deus se fizesse presente, para que as promessas sobre Jacó estivessem presentes na cidade de Samaria. Por isso que às vezes as pessoas não compreendem quando Jesus declara para ela: aquele que beber da água que eu der, aquele que beber da água que Jesus der, o vazio interior vai ser preenchido e não vai necessitar mais de amuletos para adorar, não vai necessitar mais, aleluia, de localidades para adorar. Aquela mulher tinha um vazio. Ela buscava todo o santo dia preencher esse vazio. Ela encontrou com Jesus, ela colocou diante de Jesus a sua indagação. Mas as respostas que esses três tiveram não foi a resposta que queriam ter, não foi a resposta que eles desejavam ter. Em segundo lugar, Jesus conhece a tua real necessidade. Jesus conhece a tua real necessidade. Para Nicodemos, um homem religioso, que eu e você conhecemos a sua história, já estamos há 3, 4 semanas falando sobre ele. Nicodemos conheceu sua real necessidade quando Jesus declarou para ele, dizendo: importa, Nicodemos, você nasceu de novo. Tudo aquilo que a religião não conseguiu fazer por você, tudo aquilo que o conhecimento não pôde fazer por você, eu posso fazer por você. O encontro real comigo, era isso que o Senhor pode fazer por você. Importa nascer de novo. E Nicodemos então escuta as instruções de Jesus. Vai nascer da água, vai nascer do Espírito, vai nascer da comunhão, vai nascer da busca,
vai nascer do sobrenatural. Isso é obra que somente o Senhor pode fazer, e para o Senhor realizar essa obra em minha vida, em tua vida, eu preciso estar inserido nele, por ele, para ele, sobre ele, eu em mim, ele em mim e eu nele, para que esta obra seja realizada, para que esta obra seja feita, para que esta obra seja testemunhada. O jovem rico, como nós enxergamos na palavra do Senhor, ele também obteve uma resposta que ele não desejava ouvir. O jovem rico descobriu que sua verdadeira religião estava em suas posses, meu querido. A sua verdadeira religião estava em suas posses. Ele com certeza trazia a oferta a maior oferta para aquela época. Ele com certeza buscava caminhar direitinho, alinhado com a vontade de Deus. E ele então vai até Jesus para fazer uma pergunta acerca da salvação. Ele então responde, quando Jesus fala, faz isso, ele responde, tudo isso eu já faço. Tudo isso eu já executo. Então se a minha salvação depender daquilo que eu faço, então eu já estou salvo. Se a minha salvação, entenda bem isso aqui, meu irmão, preste bem atenção nisso aqui, isso aqui é maravilhoso. Se a minha salvação depender de tudo aquilo que eu fizer, então eu estou salvo. Era isso que estava no coração desse jovem rico. Esta foi a pergunta que ele foi fazer a Jesus, e a resposta que ele queria ter, ele até teve. Ele teve a resposta de que estava sendo um homem religiosamente certo diante do Senhor, e estava garantindo a sua salvação. Então ele se alegra, mas ele responde todo alegre, tudo isso eu já faço. Aí Jesus pega e diz assim, só falta uma coisa. Só falta apenas uma coisa para completar a tua salvação. Qual? Vende tudo que tu tens e me segue. Vende tudo que tu tens e me segue. Entenda bem uma coisa, meu irmão. Se a religião que você professa ter não te dá garantia de salvação, e essa garantia de salvação que você professa obter não te dá o desejo de largar tudo por ela, sinto muito em te dizer, a tua religião não vai te levar para a vida eterna. Aquele homem fazia muito mais do que eu e você fazemos. Aquele homem tinha tudo aquilo que o mundo cobiça, e as igrejas evangélicas estão pregando. Mas o coração dele não estava naquilo que ele professava. O coração dele não estava naquilo que ele declarava. A fé dele não estava naquilo que ele representava. O coração dele, a alma dele não estava entre aqueles da qual ele se reunia. Jesus então toca no âmago, toca na essência, toca no fundo da alma daquele homem, para mostrar para aquele homem que a verdadeira religião dele estava naquilo que ele possuía. Ele tinha muito mais amor por aquilo que ele possuía do que por aquilo que ele conhecia, porque na verdade aquilo que ele conhecia não era aquele que traz a salvação para mim e para você. Vende tudo o que tu tens e me segue. E ele então baixa a cabeça, ele sai entristecido, versículo 20 em diante, até o versículo 21, 22, ele baixa a cabeça, sai entristecido, porque a Bíblia me declara, era um homem muito riquíssimo. Havia muitas coisas para abrir mão, havia muitas coisas para deixar para trás. Ele vivia uma vida religiosa, ele vivia uma vida de cumprimento de doutrinas, cumprimento de dogmas, cumprimento de obrigações, mas não tinha um relacionamento com o Todo-Poderoso, porque a sua riqueza falava mais alto, o que ele possuía falava mais alto. A resposta que ele foi buscar não era a resposta que Jesus queria dar para ele. Ele sai dali entristecido, ele sai de lá cabisbaixo. Diz a palavra numa das parábolas que o homem, ele encontrou uma grande pérola, pérola de grande valor,
E ele vendeu tudo que ele tinha. Vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela terra na qual estava aquela pérola. Agora o interessante é que esta parábola, por ser uma parábola, não era uma história real, era uma parábola. Me deixa analisar e perceber pela própria parábola que aquele homem tinha riquezas, porque comprar uma terra que tem uma pérola de grande valor é para quem tem dinheiro para comprar a terra. Aquele homem abriu mão de toda a sua riqueza para comprar uma terra por causa de uma pérola de grande valor. E aquela pérola de grande valor, pelo que eu entendi da parábola, ele tomou posse daquela pérola, ele comprou aquela pérola, não foi para negociar com ela. Porque não faria sentido, irmã Diva, dele ter vendido toda a sua riqueza para comprar a pérola, para comprar o terreno cuja pérola estava, já que eu posso entender e compreender que ele comprou o terreno e a pérola que ali estava pelo valor que ela valia. Logo não tinha sentido dele vender a pérola. Ele queria estar com a pérola, porque a pérola era mais valiosa do que qualquer riqueza do mundo. Aquilo que o Senhor fez por mim, fez por você, faz por nós, é mais valioso do que tudo aquilo que você possa ter, do que tudo aquilo que você possa adquirir. Aquele jovem rico não entendia isso, ele entendia de religião. Ele entendia que caminhar certinho, endireitado, engomadinho, todo alinhadinho, faria com que ele fosse salvo. Não, meu querido. Eu não ando certo, eu não ando alinhado para ser salvo. Eu ando alinhado e ando certo porque eu sou salvo, querido. Glória a Deus. Aleluia. Isso não depende de mim, depende da obra dele em mim. Isso não depende daquilo que eu faço, depende daquilo que ele fez em minha vida. Aleluia. No contexto, dentro do próprio contexto desse diálogo de Jesus com aquele homem rico, Jesus não queria que ele vendesse a riqueza dele, não. Jesus estava simplesmente lançando para ele, aleluia, uma indagação ou uma palavra para que ele viesse enxergar dentro dele mesmo aonde estava aquilo que tinha mais valor em sua vida. E ele descobriu que a coisa mais valiosa na sua vida era a riqueza que possuía. Que se ele tivesse que abrir mão daquilo que tinha para estar com Jesus, ele não iria fazê-lo. Se eu não conseguir abrir mão do que eu tenho para caminhar com o Senhor, não me resta mais nada. Não me resta mais nada. Não me resta mais nada. Aquela mulher de Samaria, a mulher samaritana, soube que a verdadeira adoração está no lugar em que se adora. Soube que no coração dela a verdadeira adoração estava no lugar que se adora, não na essência de uma alma devotada. Porque Jesus responde para ela o quê? O Pai procura os verdadeiros adoradores. Porque os verdadeiros adoradores adoram em adorar em espírito e em verdade, meu amado irmão, é entre quatro paredes, é na igreja fulano de tal, é na denominação tal, é no dia tal, é no horário tal, é no momento tal. Não, meu irmão. Aquela mulher tinha hora para adorar, aquela mulher tinha local para adorar, aquela mulher tinha um objetivo certo para adorar. Se tirasse aquilo dela, não havia mais adoração. Se tirasse aquele contexto histórico da vida dela, não havia mais adoração. Ei, a minha adoração, a tua adoração vai permanecer, mesmo que tirem tudo que eu tenho. A nossa adoração vai permanecer, mesmo que nos leve tudo. A nossa adoração vai permanecer, mesmo que eu não tenha nada.
A mesma minha adoração vai permanecer, mesmo que não me reste nada. Ou será que eu sou adorador como Miriam? Que eu adoro só depois do mar? Adorar depois do mar é fácil. Eu quero ver adorar antes. Tocar pandeiro depois que o mar abriu é muito fácil. Tocar pandeiro depois que eu passei pelo mar vermelho é fácil, meus queridos. Eu quero ver adorar quando a farinha da panela acaba. Eu quero ver adorar quando não há mais azeite na botija. Eu quero ver adorar quando está sobre um leito de morte, de enfermidade. Eu quero ver continuar a adoração quando não há mais água no poço. Eu quero ver se ainda há adoração, meu amado de Deus, quando não há mais voz, quando há o choro, embarga a minha voz, quando, aleluia, o meu coração está não quebrantado, mas quebrado devido às circunstâncias. Ah, meu irmão. Porque a verdadeira adoração, aquela mulher descobriu. A verdadeira adoração é a essência. Não é o local onde eu estou. Não é o local aonde eu vou. Não é o local onde eu me encontro. A verdadeira adoração está em mim. A verdadeira adoração tem que estar em você. Eu conheci pessoas e vivenciei fatos dentro da denominação de onde eu vim, que havia muitos cantores naquela igreja. Então os irmãos chegavam com os seus CDs, com os seus DVDs para poder cantar, louvar. Quando não tinha oportunidade, eu cheguei a ver pessoas levantando e indo embora, porque a sua adoração estava baseada naquilo que ele tinha, no local que eles frequentavam, no horário que eles esperavam para adorar. Não, meu querido, esse não sou eu, esse não é você. Por isso Jesus declarou para aquela mulher: aquele que beber da água que eu der, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Porque a água que ele beber, a água que ela beber, a água que essa pessoa beber, aleluia, vai se tornar dentro dele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E escuta, essa fonte está dentro de você. Entenda bem uma coisa, meu irmão: nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Eu parei um tempo para pensar nisso, amados. Como é que é isso, Senhor? Nunca mais terá sede. Eu fiquei um bom tempo pensando nisso. Por um longo período indagando isso. E o Senhor então ministrou a mim: nunca mais terá sede. Porque quando tiver sede, ele sabe que a fonte para matar a sede está dentro dele. Ele não precisa mais ir buscar a fonte ali. Ele não, preste bem atenção nisso, ele não precisa mais ir buscar água ali. Ele não precisa mais atravessar a rua para buscar água dentro dele. Aquilo que ele precisa para matar a sede espiritual dele está dentro dele mesmo. Glória a Deus. Há pessoas que infelizmente estão buscando, estão matando a sede em Poço de Jacó. Estou matando a sede em Poço, oh meu Deus do céu, estou matando a sede em Poço de Jacó. Presta atenção numa coisa aqui. São pessoas que estão buscando, que estão esperando, que estão procurando um lugar certo, um local exato, uma maneira certa, uma maneira exata, para ter uma comunhão maior com o Senhor. Eu já quero entrar na terceira parte, porque disso fala essa terceira parte, em último lugar. A repreensão de Jesus às nossas dúvidas sem fundamento. Capítulo 3, vou voltar aqui na fonte. Capítulo 3, versículo 9 e 10. Jesus olha para Nicodemos: tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas. Tu já estás há tanto tempo no Evangelho,
Tu já estás, aqui falando para mim, não você, tá? Já estás há tanto tempo frequentando a igreja. E ainda tens essas dúvidas. Tu estás há tanto tempo na caminhada cristã, meu amado irmão, minha amada irmã. E ainda é abalado por esse tremorzinho de terra. Tu já estás há tanto tempo na caminhada cristã e ainda tem dúvida se Deus vai fazer ou não. Tu já estás há tanto tempo na tua caminhada com Deus, meu querido, que a sentença do ímpio é mais forte que a promessa de Deus. Nicodemos, tu és mestre em Israel e ainda está vivendo assim. Tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Aleluia. Porque isso é pergunta de leigo, meu querido. Porque isso é pergunta de quem chegou agora. Jesus chega para aquele homem, para aquele jovem rico e testa ele. Não adultera, honra teu pai e tua mãe. Ele bate no peito, tudo isso eu faço. Se tudo isso tu faz, por que ainda tem dúvida? Se tu vive a tua religião piamente, verdadeiramente, perseverando, por que ainda tem dúvida? Aleluia! Tu vive tudo certinho na igreja, culto após culto. Ora, busca, jejua, clama a Deus no desespero, e ainda tem dúvida. Aleluia. Aquela mulher samaritana, todo santo dia, buscava, chegava naquele poço. O que me chama a atenção na vida dela é que a palavra me diz no capítulo 4 do Evangelho de João, que aquela mulher ia no horário em que ninguém estava lá. Aquela mulher ia num determinado tempo em que ninguém estava lá. Porque quando você estuda o contexto histórico da época, geralmente havia um determinado horário para se abrir o poço e pegar água. Muitas pessoas ficavam ali. Aquela mulher sai no horário que não havia ninguém naquele poço. Tanto é que ela se assusta quando encontra um homem naquele poço, quando encontra Jesus naquele poço. Presta atenção nisso. Só o Senhor é Deus. Aquela mulher vai buscar a adoração. Glória a Deus. Nicodemos buscava o seu conhecimento na sua religião. Aquele jovem rico fazia tudo aquilo que a doutrina da época mandava. Aquela mulher chegou naquele lugar, sabendo que aquele poço era um vínculo religioso daquela região. Mas ela tem um encontro com o Senhor. E ela recebe uma repreensão do Senhor. Quando Jesus disse para ela assim: mulher, se tu beber da água que eu te der, nunca mais terás sede. E ela desejou essa água. Ela desejou, e presta atenção nisso aqui, aleluia. Ela desejou essa água, ela desejou matar a sua sede, sabe por quê? Porque ela estava cansada da vida religiosa dela. Ela estava cansada de estar naquele poço. Mas o cansaço de estar naquele poço não era porque ela queria algo que mudasse a sua vida. Não. Vocês vão entender por quê. Jesus então olha para ela e diz assim: traz o teu marido. Traz o teu marido. Eu creio que ela baixa a cabeça e ela declara: eu não tenho marido. É certo que tu não tens marido, porque já tivesse sim, que esse que tu tens agora nem teu marido. Aí eu vou entender.
Ou por que aquela mulher estava no posto no horário que ninguém estava? Ou por que aquela mulher, o verdadeiro motivo que ela desejava beber a água de Jesus, para nunca mais ter sede, era nunca mais estar à vista da multidão que a acusava por causa de quem ela era. Ela precisava manter escondida o seu pecado, as suas frustrações, a sua vida de acusações, a sua vida de situações mal resolvidas. Jesus disse: traz aí teu marido. Jesus então vai na necessidade real daquela mulher. Você precisa ser curada dessas situações em tua vida. E ela então confessa. Ele então diz para ela: nem o que tu tens é teu. E ela se admira daquilo. Aí eu venho compreender e entender algo lindo. Que a palavra do... Depois você vê lá, porque não dá mais tempo de ver. Capítulo 4. A palavra do Senhor diz que ela deixa o cântaro e volta à cidade. Ela declara para todos da cidade: eu encontrei o Messias. Presta atenção numa coisa aqui. O que acontecia com as mulheres adúlteras? Elas eram apedrejadas. Aquela mulher estava no 5º, 6º, 7º marido. Ela era bem vista pela sociedade? Ela era bem vista pela cidade de Samaria? Se hoje em dia você encontra alguém que teve mais de 3 maridos, você já olha assim? Imagina naquela época. Aquela mulher com certeza procurava um horário específico, procurava um local específico para poder sair de casa, para que não fosse acusada, para que ninguém apontasse o dedo para os seus pecados. Ela precisava encontrar a religião, porque ela estava buscando. Ela precisava encontrar paz para a sua alma. Ela não congregava junto com ninguém, porque era uma pessoa que tinha frustração, porque as próprias pessoas a acusavam, as próprias pessoas apontavam o dedo, ninguém levantava para ajudá-la. Aquela mulher tinha rancores, aquela mulher tinha mágoas em seu coração que precisava ser tratado, mas mesmo assim estava dentro do contexto religioso da época. Quantas pessoas estão caminhando conosco no dia a dia que precisam de um encontro real com o Senhor para curar a sua própria existência, para curar a sua própria alma? Estão no contexto religioso, estão bebendo a água todo santo dia, mas ainda há doenças interiores que precisam ser tratadas. Ainda há situações interiores que precisam ser tratadas. Então Jesus encontra e diz assim: mulher, a água que eu te der vai matar a tua sede. E ela então declara: eu quero essa água, então traz o teu marido. Era necessário ela declarar: eu não tenho marido. Era necessário ela confessar quem ela era, qual a situação dela, o que estava acontecendo com ela. E Jesus declara: já tivesse tantos maridos, e esse que agora tem não é teu marido. Presta atenção numa coisa aqui. Enquanto Samaria acusava, pastor William, enquanto Samaria apontava o dedo e fazia com que aquela mulher ficasse escondida dentro da sua casa para buscar um alívio para a sua sede espiritual, somente quando ninguém visse, Jesus chega para ela e não a condena por quem ela foi, mas dá uma direção para ela ser aquilo que Ele quer que ela seja ou fosse. Jesus compreende e entende algo. Se aquela mulher teve tantos maridos, das duas uma, aqueles homens eram aproveitadores do sentimento de uma mulher que precisava apenas ser amada. Aquela mulher não era quem muitos pregam e muitos imaginam, uma mulher de vida duvidosa, que gostava de acabar casamento. Não, meu irmão. Aquela mulher era uma pessoa solitária e que homens se aproveitaram dela. Talvez fizeram promessas para ela. Talvez ali, aleluia, prometeram coisas para ela ali que não cumpriram. Usaram, usufruíram daquela mulher e a lançaram fora quando não mais servia. Aquela mulher era uma pessoa que precisava ser acolhida, que precisava ser tratada.
que precisava ter um encontro real e genuíno, e ela buscava, ela tinha um desejo desse encontro, e ela encontrou. E quando ela foi curada, presta atenção numa coisa, quando ela foi curada, quando ela foi ministrada, a primeira ação dela foi buscar o povo da cidade. Presta atenção numa coisa aqui, meu amado irmão, minha amada irmã. Quem acusava aquela mulher? O povo de Samaria. Aquela mulher era mal vista diante de que povo? O povo de Samaria. Depois do encontro, depois da confissão, depois da cura, ela vai buscar quem? O povo de Samaria. Sabe o que é isso? Somente aquele que é perdoado. Foi pregado isso aqui na quinta-feira passada. Somente aquele que foi perdoado tem poder para perdoar. Louvado seja Deus. Ela vai para Samaria para declarar que o Messias estava ali para todo aquele povo que a acusava, para todo aquele povo que a perseguia. Aquilo que ela recebeu, ela quis repartir até com seus inimigos. Isso é conversão. Isso é encontro. Isso é sair de uma vida religiosa. Nicodemos encontrou, a mulher de Samaria encontrou, o homem rico rejeitou. O que você vai querer hoje?